Você não pode ter ansiedade, não pode ter depressão e nenhum outro transtorno mental, porque isso é pecado, isso vai levar você para o inferno. Será que é isso mesmo, gente? É o que o pastor do vídeo falou e eu vou comentar sobre isso. Mas se você não me conhece, eu sou o pastor Marcelo. Já se inscreve no canal para você aprender mais da palavra de Deus. Curta esse vídeo e compartilha o máximo que você puder, porque é de utilidade pública. Vamos ver o que ele falou. Psicologia anula o evangelho. Por quê? Porque ela chama de doença aquilo que a Bíblia chama de pecado. Pecado só tem um que pode lidar, Jesus. Sim. Agora a doença não. A doença aí o doutor vai lidar. Então a psicologia é uma estratégia demoníaca para anular o evangelho. Uma vez eu fiz uma pregação sobre ansiedade. Acabou a pregação, a moça veio falar comigo, pastor, ótima pregação. Maravilha mesmo, mas eu não tenho ansiedade pecaminosa, eu tenho transtorno de ansiedade. Aí eu falei, então me dê a diferença, porque vários pastores, né, renomados, vocês falam que existe a ansiedade pecaminosa, porque está na Bíblia, e existe o transtorno de ansiedade. Qual é o critério para separar? Vocês nunca dão. Me dê o critério. Qual é o critério para separar a ansiedade de transtorno de ansiedade? Nunca dão. Nunca dão, porque não tem isso. E outra coisa, se Paulo ele está escrevendo pelo Espírito Santo, Paulo então foi impreciso? Ele apenas falou de ansiedade, retratando-a como pecaminosa, sem mencionar que existe um tal transtorno de ansiedade. Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele não sabia? Ele foi impreciso na sua fala? Então eu comecei a notar isso, que a psicologia ela é anti-evangelho. E então comecei a falar sobre isso de maneira explícita. Gente, essa é uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi, não tem a ver com a palavra de Deus e esse pastor não tem ideia do que ele está falando. Não é à toa que a Bíblia diz que o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Ele está dizendo que a ansiedade ou qualquer outro transtorno mental, porque ele atribui a psicologia a favor do diabo, então nada de transtorno psicológico pode ser tratado à luz da medicina, tem que ser com fé, mas não é isso que se mostra a realidade e a Bíblia. A Bíblia também fala que você não deve ter medo, a Bíblia fala não temais, em diversas ocasiões. Mas se aparecer um leão na sua frente, você não vai ter medo. Ou se você estiver na beira de um precipício para cair, você não vai ter medo e por causa disso você vai estar pecando caso você tenha medo. Ou se você é uma pessoa que tem uma viagem na semana que vem para fora do Brasil e aí você programou, tá tudo preparado e você tem aquela ansiedade, aquela vontade de ir e por causa disso você está pecando? Não, gente, porque a Bíblia deixa muito claro qual que é a ansiedade que é pecado. E a ansiedade que é pecado é aquela que é baseado na falta de confiança na provisão de Deus. É o medo do futuro, imaginando que Deus não vai prover, imaginando que Deus não vai fazer. É a falta de fé. Isso que é pecado. Assim como o medo que é pecado, é aquela desconfiança de que Deus está com você, de que Deus está protegendo. E quando você olha para a ansiedade doença, que é o que ele disse, transtorno de ansiedade generalizada, que é TAG, está falando de algo que a causa não é a falta de fé, a causa não é a falta de confiança em Deus, a causa é multifatorial. E essa causa pode ser tanto psicológica, no sentido de química, no sentido de biológica, hereditária, nutricional, o que pode ocasionar e engatilhar, desencadear essa crise de ansiedade, esse transtorno de ansiedade. E não é algo que a pessoa tem controle. Por isso que eu digo que esse homem não tem ideia do que ele está falando. Assim como a depressão. Já é comprovado que o problema da depressão não tem a ver com tristeza. E olha, eu quero abrir um parênteses aqui, porque é óbvio que não é qualquer pessoa que tem tristeza que por causa disso ela tem depressão, ou porque uma pessoa ela é distraída, por causa disso ela tem TDAH, como muitas vezes hoje acontece. A pessoa, porque ela é distraída, ela fala que tem TDAH, ou porque ela está triste, ela diz que ela está depressiva. Não, a depressão ela é diagnosticada e ela mostra um desequilíbrio hormonal, químico, biológico do cérebro, e é uma coisa que é incontrolável. Então não tem a ver com decisão, não tem a ver com a falta de fé. Na Bíblia mostra-se inclusive diversos
personagens que passaram por situações de ansiedade, que passaram por situações que demonstravam uma aparente depressão. Você vai ver a história de Elias, que pediu para morrer. Você vai ver a história de Jó, que amaldiçoou o dia que nasceu. Você vai ver a história de Jonas. Você vai ver o próprio Cristo no Getsêmani, pedindo para Deus, se possível, passasse o cálice, livrasse ele daquela situação, mas que não fosse feita a vontade dele, mas que fosse feita a vontade de Deus. Ele suou gotas de sangue. Imagina o grau de angústia excruciante interna que Jesus estava passando naquele momento. Paulo, no livro de Atos, diz que teve momentos que eles até desesperaram da vida. Ou seja, a Bíblia deixa claro que situações de angústia interna acontecem. Salmo 73 fala justamente sobre isso. Os meus pés quase se desviaram ao ver a prosperidade do ímpio. Então, nós precisamos entender que esses transtornos podem acontecer com cristãos, e nós estamos no Setembro Amarelo, nós precisamos deixar isso muito claro, e eu falo com propriedade, porque eu passei por uma situação assim. No ano de 2020, eu tive uma crise de ansiedade, síndrome do pânico. Na verdade, foi logo após o meu filho nascer, eu estava em casa, de repente meu coração começou a palpitar mais forte, eu tive uma tonteira, eu pensei que eu estava infartando, e eu fui para o médico imaginando que era isso, só quando eu cheguei lá, o médico disse que era ansiedade. Não tomei nenhuma medicação, fui para casa, desacelerei, porque eu estava trabalhando 24 horas por dia, tinha parado de focar nos meus devocionais, estava trabalhando, resolveu. E 4 anos depois, em 2024, uma semana antes do meu filho nascer, eu estava no supermercado e do nada eu tive uma tonteira, quase caí, chamei a minha esposa, falei, eu tô tendo alguma coisa, eu vou desmaiar, fui para o médico pensou que poderia ser hipoglicemia e, tendo esse episódio, eu tomei remédio, tomei soro, fui para casa, só que quando eu fui ver, na verdade, se tratava de uma síndrome do pânico, só que diferente da primeira vez, foi uma coisa muito mais profunda, foi uma coisa muito mais dolorosa, eu não conseguia sair de casa, eu ficava tremendo, eu não conseguia dormir, e um dia eu deixei a minha esposa 3 dias antes dela ter o nosso filho na casa da irmã dela, que era mais próximo do hospital, e voltei para casa e fiquei a madrugada inteira com aquela angústia e eu não estava pensando em nada, pelo contrário, eu estava firme com Deus, eu estava bem, eu sou pastor desde os 17 anos, para a glória de Deus, cristão desde sempre, sempre mantive uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus. Na madrugada desse dia, foi o dia 11 de janeiro de 2024, eu orando e tentando entender o porquê, tentando pedir para Deus me livrar daquela situação, daquela angústia, porque eu não conseguia nem dormir, coração palpitando, imaginando que eu ia morrer. E aí Deus me deu uma palavra, que eu quero compartilhar com você em 1 minutinho que Deus falou comigo, que pode ajudar você que está passando por uma situação de sofrimento excruciante como essa, a lidar com essa situação por intermédio também da palavra de Deus. Por que eu digo também? Porque, para a glória de Deus, eu pude encontrar psicólogos, psiquiatras que me ajudaram a lidar com as situações na questão química, na questão biológica. Eu mudei a alimentação, eu melhorei a qualidade de sono, mas eu busquei na palavra de Deus também orientações. E o que Deus falou comigo naquela noite era 3 horas da madrugada, eu fui conseguir dormir 6 horas da manhã, fiquei escrevendo durante todo esse período que Deus estava falando comigo. E uma das coisas que Deus falou comigo é: descansar é mandamento. Ou seja, nós não temos que guardar o sábado no Novo Testamento, mas durante toda a palavra de Deus, durante todo o Antigo Testamento, Deus mostrou para o povo de Israel que eles precisavam ter um dia separado para o descanso. O próprio Deus descansou. E eu passei a entender que se eu não paro para descansar, para recuperar as minhas energias, para me conectar com a minha família, para dedicar um momento para Deus, para o meu crescimento, eu vou acabar travando. E se eu não parar, eu posso ficar tranquilo, que Deus vai me parar, porque Ele me ama e Ele quer ver o meu bem. Talvez você esteja passando por isso, talvez você esteja travado, porque Deus te parou para você parar e olhar para a sua vida e dirigir novamente para uma rota que vai levar você de volta para o centro da vontade de Deus.
A segunda coisa é não ignore os sinais. Por quê? Muitas coisas eu já via que estava diferente. Eu sentia que eu não estava bem um dia, eu não estava bem outro dia, dava uma tonteira, uma dor de cabeça que não tinha nenhuma causa visível, só que eu fui ignorando esses sinais. E a dor, muitas vezes, é Deus falando com a gente, porque nós não estamos com os nossos ouvidos espirituais abertos para ouvir a voz de Deus. Então, Deus ele permite a dor para que nós venhamos ouvir e perceber que alguma coisa está errada. E graças a Deus pelo fígado que doeu. Imagina se ele já parasse de uma vez. Graças a Deus pelo braço, pela perna que doeu. Imagina se você já tivesse um infarto de uma vez. Imagina se você já tivesse um AVC sem antes ter uma dor. Então, a dor muitas vezes é um instrumento de Deus para trazer você de volta para a rota. E a última coisa que Deus falou comigo que eu quero compartilhar com você é Deus que prospera. Não adianta você ficar correndo atrás se Deus não estiver à frente de tudo. Salmo 127 deixa muito claro, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Vai ser inútil você acordar de manhã, dormir tarde, comendo o pão de dores, porque aos seus Deus dá enquanto eles descansam, enquanto eles dormem. E para concluir, você precisa entender que o povo de Israel, enquanto estava no deserto, eles tinham maná caindo do céu, codornizes vindo da água, eles tinham água saindo da rocha, eles tinham a coluna de fogo, eles tinham a nuvem da glória de Deus, as roupas cresciam junto com o corpo, eles não ficavam doentes. Entretanto, quando eles entraram na terra prometida, tudo isso cessou. Por quê? Deus deixou de fazer milagre? Não, Deus fazia milagre. Deus fazia milagre de formas pontuais, quando havia necessidade. Entretanto, agora eles estavam na bênção de Deus. Eles tinham condições, eles tinham recursos. Então, nós precisamos entender que os médicos que nós temos hoje, os recursos que nós temos hoje, são bênçãos de Deus. Ah, Marcelo, mas tem pessoas que não são de Deus. Claro que tem pessoas que não são de Deus, mas os recursos que Deus coloca à nossa disposição são bênção de Deus para as nossas vidas. E eu quero te dar um último recado. Se você está passando por depressão, por ansiedade, síndrome do pânico, primeira coisa, não desista, não sucumba a isso. Deus não quer ver você nessa situação. Por isso que em diversos momentos da palavra de Deus, o que Deus nos orienta é: levanta-te. Isaías 60 primeiro, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Para Ezequiel, em Ezequiel 2, ele fala: põe-te de pé, filho do homem, e eu falarei contigo. Para Jeremias, ele falou: Jeremias, levanta e desce a casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então, você precisa se levantar. Você precisa se colocar de pé. E se está difícil, você não está tendo condições, procure ajuda médica, sim, especializada, um psicólogo, um psiquiatra, que vão te ajudar de forma com que você vai ter a capacidade de vencer essas condições que muitas vezes são químicas, nutricionais. Procure um nutricionista, um nutrólogo, mas não deixe de buscar pelo seu lado espiritual, porque Deus vai te fortalecer, Deus vai te capacitar, Deus vai te curar em nome de Jesus. Se você está passando por esse quadro de depressão, de ansiedade, que é uma doença, que você seja curado em nome de Jesus. Não desista. Busque a Deus, busque a palavra de Deus, que você pode ter certeza que essa situação vai passar e do outro lado você vai testemunhar e glorificar a Deus por tudo que Ele fez e tem feito na sua vida. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui o que você achou, se inscreva no canal, ativa o sininho para você estar por dentro de todas as notificações e não esqueça de mandar esse vídeo para quem você sabe que precisa. Deus te abençoe.